Primeira carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 13 ao 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, dos versos 13 ao 17. Diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te rendemos graça essa noite. Obrigada, Deus, pela oportunidade de, mesmo de forma remota, nós estarmos aqui compartilhando a Tua palavra com Teus filhos que se encontram em casa, que se encontram no trabalho, em qualquer lugar. Senhor, fala com a Tua igreja nesta noite. Edifica a Tua igreja esta noite. Tu sabes das nossas necessidades, Tu sabes o que nós precisamos ouvir. Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Me ajuda a expor a Tua palavra. Ajuda, Senhor, os Teus filhos a compreenderem que a Tua palavra entre na mente, caia no coração e possa vir dar fruto. É isso que te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe uma diferença entre as cartas de Paulo e as cartas de Pedro. As cartas de Paulo, quando nós vamos ler, nós vamos perceber que as cartas de Paulo foram cartas direcionadas a uma igreja, ou seja, Paulo escreveu à igreja de Coríntios, Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Nós vamos perceber também que as cartas de Paulo foram dirigidas a pessoas específicas. Por exemplo, Paulo escreveu a Timóteo, Paulo escreveu a Tito. Mas as cartas de Pedro, elas são conhecidas como cartas católicas. A palavra católica significa universal. As cartas de Pedro são consideradas cartas católicas. Foram cartas que foi direcionada, que foram escritas a várias igrejas. Você não precisa abrir aí, mas o capítulo 1 da primeira carta de Pedro, o verso 1, o apóstolo Pedro começa dizendo assim: aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, Pedro escreveu aos cristãos da Ásia Menor. E é interessante que Pedro, ele começa dizendo aos eleitos. Nós vamos perceber que o contexto que as igrejas da Ásia Menor viviam, era necessário essa ênfase de Pedro em aos eleitos, porque nas dificuldades, nas decepções, como nós precisamos ter certeza de que nós fomos escolhidos, de que Deus tem um plano para cada um de nós, que nós não estamos nesse mundo aleatoriamente. E Pedro começa a dizer aos eleitos, mas Pedro também ele vai descrever duas situações da igreja. Ele vai dizer aos eleitos forasteiros. Os irmãos que eram da igreja da Ásia Menor, Pedro os chamam de forasteiro.
essa palavra forasteiro é essa ideia mesmo, de alguém que vive em um lugar aonde ele não quer estar. Então, os irmãos estavam residindo naquelas regiões, porém eles eram forasteiros. Aí Pedro vai dizer também, aos irmãos eleitos forasteiros e dispersos. Após a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, a Bíblia vai nos dizer que os cristãos foram expulsos para outros lugares. Atos 8:1 vai dizer, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Depois da morte de Estevão, houve a dispersão. Aqueles cristãos, por causa da perseguição, tiveram que mudar de cidade, tiveram que mudar de emprego, tiveram que morar em outra casa, tiveram que se distanciar dos seus parentes queridos, tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Então, não era fácil. O objetivo de Pedro, ao escrever esta carta, foi preparar os irmãos para o sofrimento. E eu queria, essa noite, que nós pensássemos um pouco sobre como a igreja deve enfrentar as aflições. Como a igreja deve enfrentar as adversidades. Como a igreja deve enfrentar o sofrimento. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, vai nos dar um pouco de como estava a situação daquelas igrejas. Pedro vai dizer assim, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. As igrejas estavam passando por provações. 1 Pedro 2,12 vai dizer, mantenham exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras. Irmãos, as igrejas estavam sendo difamadas. As igrejas estavam sendo perseguidas. E nesse contexto, Pedro vai trazer uma palavra de esperança às igrejas. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 ao 5. Eu não vou ler, mas diz basicamente o seguinte. A nossa esperança está no céu. Deus guardará a nossa fé. E por Deus guardar a nossa fé, como foi dito aqui o pastor Jorge, alguns se desviaram antes do sofrimento chegar, alguns se desviaram antes das tribulações chegar, mas Pedro vai dizer, olha, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. E Deus guardará a nossa fé, porque nós vamos esperar Cristo em fidelidade, com expectativa e crendo nas suas promessas. Não são os sofrimentos, não são as adversidades que vão fazer com que a gente perca a nossa esperança. E a esperança do cristão é glória. E esses versículos que nós lemos, do capítulo 3, versos 13 ao 17, como eles falaram comigo durante essa semana. Deus, Ele nos fala algo maravilhoso nesses versículos. Primeiro, nós vamos perceber isso, que nós devemos ter argumentos com relação à nossa fé. Alguém ontem me dizia assim, nossa, Janeide, como está morrendo o pastor de Covid? Pastor é gente. Pastor tem a natureza adâmica. Então, esse texto vai nos dar orientações de como nós temos que argumentar com relação à nossa fé. Segunda coisa, esse texto vai nos dizer que mansidão na forma de responder o mundo não tira nossas convicções. Terceira coisa, praticar o bem geralmente
trará problemas à igreja de Cristo. Então, é basicamente sobre esses 3 pontos que nós vamos trabalhar essa noite. Vamos para o verso 13. Diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? A primeira coisa que Pedro vai dizer é: nós devemos fazer o bem para evitar o sofrimento. Pedro está dizendo, irmãos, o normal é o quê? É que quem tem zelo pela verdade, viver numa boa. O normal é que quem tem zelo em suas boas obras, vai ter uma certa calmaria na sua vida. Irmãos, qual é o problema de ensinar castidade aos filhos? Nenhum. Qual é o problema em defender a monogamia? Qual é o problema em querer fazer o correto no trabalho? Isso é o normal de um cristão. É isso que Pedro está dizendo. Que o normal é isso. Porém, nós temos que perceber que nós vivemos numa sociedade sem princípios e sem valores. Quando nós olhamos para esse mundo, nós vamos perceber que o que era errado agora é certo. O que é vergonhoso agora é aplaudido. Então, Pedro vai dizer, olha, o normal de uma pessoa é ser zelosa nas boas obras. E se você for zeloso nas boas obras, quem há de vos perseguir? Mas ele vai continuar aqui no verso 14. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro vai dizer, mesmo que vocês andem fazendo o que é certo, mesmo que vocês sejam zelosos pelo que é certo, mas se o sofrimento chegar, se a perseguição chegar, se a luta chegar, a primeira coisa que vocês precisam entender, se é para a igreja sofrer, que sofra por causa de Cristo. A situação dos cristãos, irmãos, aqui nesse contexto da primeira carta de Pedro, não era fácil. A igreja sofria perseguição do Império Romano, porque não se dobrava ao imperador. Tinha um imperador chamado Nero, anticristão, um homem terrível, que perseguia os cristãos. Por outro lado, os pagãos falavam mal dos cristãos. A pessoa, quando se tornava cristã, ela tinha seus bens confiscados. Tudo isso por viver o evangelho. Então, Pedro está dizendo, se é para sofrer, que sofra por causa do evangelho. 2 Timóteo 3,12 vai dizer, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Filipenses 1:29 diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele. Tiago 4,4 vai dizer, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Conosco não é diferente. Nós ainda não passamos uma perseguição física. Eu vejo muito burburinho aí, que as igrejas estão fechadas, mas nós estamos tendo a possibilidade de hoje à noite entrar em vários lares em que as pessoas estão ouvindo a palavra. Então a igreja brasileira ainda não enfrenta perseguição. O nosso problema hoje é no campo ideológico. O nosso problema hoje é no campo das ideias, em que nós somos bombardeados 24 horas por dia com ideologias não cristãs, e nós estamos absorvendo. Não deixa de ser uma luta, não deixa de ser uma guerra, não deixa de ser um sofrimento. Mas Pedro está dizendo, se é para ser perseguido, se é para sofrer, que sofra pelo evangelho.
E Pedro vai nos dizer duas coisas nesse versículo. Primeira coisa, bem-aventurados sois. Pedro está dizendo, se vocês estão sendo perseguidos, se vocês estão sofrendo por causa do Evangelho, vocês são felizes. Mateus 5,10, Cristo disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se nós estamos sendo perseguidos porque pregamos santidade, porque pregamos a verdade, nós somos felizes. É sinal que nós não estamos indo no curso deste mundo. É sinal que a nossa mente, ela foi renovada pela palavra. É motivo de nós nos alegrarmos. É motivo de nós nos regozijarmos. Significa dizer que nós entendemos o Evangelho. E Evangelho é ir contra tudo isso que o mundo prega. Evangelho é seguir os ensinamentos de Cristo. E o próprio Cristo falou que o mundo os odiou porque ele não era do mundo. Então Pedro está dizendo, se alegrem. Não é motivo de tristeza, não é motivo de angústia, não é motivo de desespero. Aí ele vai continuar dizendo, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro está dizendo, não tenham medo, Deus está no controle de todas as coisas, nossa vida pertence a Deus. Irmãos, eu sei que quando a gente escuta, fulano está entubado, fulano morreu, fulano está isso, dá uma impressão de que Deus está no céu com a mão na cabeça, dizendo, e agora o que é que eu vou fazer? Mas a palavra nos diz que Deus está no controle de todas as coisas, que a gente possa pedir a Ele graça, misericórdia, para que esse temor que nós estamos, esse pavor, saia do nosso coração e a gente consiga prosseguir naquilo que Deus nos determinou. Não vos amedronteis. Pedro estava dizendo aos irmãos que estavam sendo perseguidos, ao invés de ter medo, olha o que é que Pedro vai dizer, como era que a igreja tinha que se posicionar. Interessante que os pregadores coach e os pregadores da prosperidade nessa pandemia estão calados. Cadê os congressos das conquistas? Cadê os congressos dos vitoriosos? Sumiram. Porque esse discurso não tem vez, irmãos, diante do medo, diante do pânico, diante da adversidade, diante do choro e diante do luto. Aí Pedro, diante de tudo isso que a igreja estava dizendo, ele está dizendo, vocês são felizes. Não tema Nero. Não tema seus parentes que estão virando as costas para vocês. Não temam os pagãos que acusam vocês nas ruas, que xingam vocês na rua. Não temam, vocês são alegres. Aí ele vai dizer, antes de vocês terem medo, façam isso. Versos 15, 16. Ele vai dizer assim, antes, aí ele vai dar umas recomendações preciosas de como a igreja deve enfrentar o sofrimento, de como a igreja deve enfrentar as adversidades. E a conclusão que nós chegamos, irmãos, é que a adversidade é uma oportunidade para a defesa da nossa fé. Esse momento que nós estamos passando é uma oportunidade para a igreja defender a sua fé e demonstrar a sua fé. Não é hora de pânico, não é hora de desespero. É hora de nós orarmos, dobrarmos nossos joelhos e demonstrar ao mundo a razão da nossa esperança. E ele vai continuar aqui nos dizendo, o que é que nós devemos fazer? Porque ele começa o verso 15 dizendo, antes, então isso me dá uma ideia de que Pedro está me dizendo, antes de se amedrontarem, antes de terem medo, faça isso, 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 isso. Aí ele vai dizer o que é que a gente vai fazer. Primeiro, vamos ler o verso 15. Aí depois a gente vai lendo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Verso 15. Ele está dizendo, antes do medo,
santifiquem a Cristo como Senhor em nosso coração. Isaías 8:13 disse: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. O contexto aqui era que o povo de Israel não deveria temer o exército assírio, mas adorar ao Senhor. Então a recomendação para nós é não temer os problemas. Não temer as adversidades. Antes do medo, adore ao Senhor. Antes do medo. E quando é que nós santificamos a Deus com o nosso coração? A primeira coisa, irmãos, nós santificamos a Deus no nosso coração quando nós confiamos no seu poder e na sua fidelidade. Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Deus tem o poder de levantar enfermo da cama. Deus tem poder de nos livrar dessa pandemia. Deus tem poder de todas as coisas. Quando nós acreditamos no seu poder e na sua fidelidade. Nós santificamos a Deus no nosso coração quando nós nos submetemos à sua sabedoria. Paulo vai dizer: quem foi o conselheiro de Deus? Quem entende a mente de Deus? Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo sobre a nossa vida e Ele está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle da história, porque Ele é dono, Ele é criador de todas as coisas. Nós santificamos a Deus no nosso coração quando nós imitamos a sua santidade. Aí um comentarista puritano vai dizer assim: santificamos a Deus diante dos outros quando nos comportamos de tal maneira que convida e encoraja outros a glorificá-lo e honrá-lo. Deus nos ajude. Para quando a adversidade chegar, por nós mesmos, nós não temos essa capacidade. Eu vivo dizendo assim: eu sou muito fraca, eu sou muito mole. Aí quem está perto de mim diz: para de dizer isso. Não, eu sou fraca e eu sou mole. Mas Deus é forte. Eu não aguento, mas Deus aguenta. Eu não suporto, mas Deus suporta. É essa a ideia aqui. E a verdade, irmãos, é que se nós temêssemos mais a Deus, nós temeríamos menos as circunstâncias. Nós esquecemos muito rápido que Deus é o nosso Pai. Que Deus é o nosso Senhor. Que nós fomos eleitos. E quem é escolhido por Deus. Aí ele vai continuar dizendo: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando, a segunda coisa, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A primeira coisa que Pedro está dizendo é: antes do medo, santifique a Deus no seu coração. A segunda coisa, antes do medo, dê uma explicação inteligente da sua fé. Essa palavra, estando sempre preparados para responder. Esse responder, quando nós vamos para o grego, significa apologia. É defesa da fé mesmo. E para defender a fé tem que ter estudo. Tem que ter esmero. Defesa de fé mexe com o intelecto. Nossos valores não são fantasias. A razão da nossa fé é Cristo. Nós precisamos falar para as pessoas que nós temos razão da nossa esperança. E qual é a razão da nossa esperança? É Cristo. Nós precisamos defender o Evangelho. Nós não agimos por ideologia política, nós não agimos por interesse próprio, nós agimos em defesa do Evangelho. Irmãos, infelizmente, quando nós olhamos para a igreja, nós temos poucas pessoas que têm a capacidade de falar no nome da igreja. Nós ouvimos tantas aberrações
acerca dessa pandemia dos crentes. E a igreja está pagando um preço agora, porque falou muita besteira. Porque se posicionou de forma irresponsável. Então nós precisamos ter uma fé inteligente. Eu ouvia de um pastor esses dias dizendo, meu Deus, tem misericórdia. Ele falando desse decreto, dizendo, olha, que decretaram fechar as igrejas, mas eu duvido você vir aqui me proibir de ligar um 0800 para Deus. E eu fico imaginando uma pessoa inteligente ouvindo isso. Irmãos, Pedro está dizendo, antes de ter medo, você se prepare para responder com inteligência, com intelecto, a todo que pedir a razão da sua esperança. Eu sei que Deus tem levantado muitas pessoas hoje, no nosso meio cristão, inteligente, capaz, mas ainda falta muito. Que referencial hoje nós temos para falar sobre criação de filhos? Fora um ou outro. Quantas pessoas nós temos hoje que têm a capacidade de falar sobre a educação secular dentro das nossas igrejas? Sabe o que é que está acontecendo no nosso meio? Algumas pessoas que se interessam por determinados assuntos têm dado público aos católicos. Se tem algum católico me ouvindo, me perdoe. Mas tem migrado pessoas que têm ouvido, pessoas que têm o que falar. E tem. Houve até uma polêmica essa semana, em que uma pessoa se levantou dizendo, irmãos, espera aí, não é assim não, porque nós estamos vendo agora alguns crentes que comerem a hóstia e se confessarem. Mas vamos e convenhamos, quando nós procuramos mulheres que falam sobre criação de filhos, as católicas dão show. Quando nós procuramos pessoas que falam sobre concepção, sobre, contraceptivo, as formas de se evitar filhos, nós não encontramos no meio cristão, nós vamos encontrar no meio católico. Aborto nem se fala. Um dos maiores arqueólogos do Brasil é de uma seita. Respeitadíssimo. E nós? É isso que Pedro está dizendo. Se esmere, estude. Porque no sofrimento, você vai precisar de respaldo para dizer às outras pessoas porque você está sofrendo. Aí ele vai dizer, aí ele continua, no verso 16. Como deve ser essa resposta? Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Versículo muito rico. Pedro vai dizer, e foi isso que eu falei, a mansidão não vai tirar a nossa postura, irmãos. Porque se Pedro, ao mesmo tempo, está nos orientando a nós fazermos apologia da nossa fé, mas não é uma apologia de toda forma, de qualquer jeito. Ele vai dizer, com mansidão, sem soberba, sem arrogância. Não é porque você encontra pessoas que pensam diferente de você, que você é melhor do que ela, que você pode pisar sobre ela. Não, é sem soberba e sem arrogância. Firmeza nós devemos ter, mas com doçura. O nosso Jesus era firme. O nosso Jesus nunca cocheou em dois pensamentos
fundamentos. O nosso Cristo sempre pregou a sua doutrina, mas ele era doce. Aí você vai dizer, mas ele quebrou tudo que estava lá no templo, mas era com doçura. Não sei se você consegue perceber isso, mas eu consigo. A igreja muitas vezes peca porque quando ela vai enfrentar, quando ela vai se levantar, ela não se levanta de uma forma bíblica. Por quê? Porque ela não tem argumento bíblico. Aí ela vai com um linguajar crentez, que não tem base nem fundamento nenhum. Então, quando alguém chega para nós e nos pergunta, por que você é contra divórcio? Nós precisamos ter argumento bíblico, com mansidão. Quando alguém chega para nós e diz, por que você é contra aborto? Nós precisamos ter argumentos. Quando alguém chega para nós e diz, o que você está entendendo? Olha, qual é a tua leitura dessa pandemia? Você precisa ter argumentos cristãos e não ideológicos. Defenda a sua fé com mansidão. Aí ele vai continuar dizendo, e temor, com boa consciência. Irmãos, é interessante que a nossa consciência, ou ela nos aprova ou ela nos censura. O que é que Pedro está dizendo? Se levante. Se levante para defender sua fé. Diante do sofrimento, diante das adversidades, abra sua boca, use seu intelecto, porque você estuda, porque você é uma pessoa inteligente, com mansidão. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, mas não fale o que você não faz. Como a igreja tem pecado, tem sido envergonhada com relação a isso. A vida do cristão precisa ser coerente. Ele não pode dizer uma coisa e fazer outra. Ele não pode fazer como fizeram aqueles deputados no mensalão, que se reuniram e oraram pela propina. É isso que Pedro está dizendo, não pode. Quando você se levantar para defender família, você não pode estar no segundo casamento. Você não pode ser um adúltero. Você não pode ser um fornicador. Quando você se levantar para falar sobre corrupção, você não pode ser aquela pessoa que ganha sem trabalhar. Quando você se levantar para falar de honestidade, você tem que comprar e pagar. É isso que Pedro está dizendo. Se levante com boa consciência. Aí, imediatamente, ele vai em algo que nos pega, né? De modo que, para que, ele está dizendo, para que não tenha problema naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Pedro está dizendo, defenda a sua fé, que santifique a Deus no seu coração, defenda a sua fé com inteligência, com boa consciência, com temor, sem soberba, sem arrogância. Sabe para quê? Para que se quiserem acusar vocês, não encontrem lugar. Pedro está dizendo, deem bom testemunho. Irmãos, até parece um pouco contraditório, né? Sofra, mas sofra dando bom testemunho. Tenha uma angústia, mas dê bom testemunho. Suporte. Atos 2:47, quando vai falar do início da igreja primitiva, sabemos, irmãos, que tinha Ananias e Safira. Sabemos que a igreja primitiva tinha problemas. Mas Atos 2:47 vai dizer que tudo era em comum, que se reuniam na palavra, que se reuniam em oração. Aí ele vai dizer assim, a igreja caía na graça do povo. A igreja testemunhava de Cristo. As adversidades é uma oportunidade para a igreja testemunhar de Cristo.
O mundo está um caos. A saúde está um caos, a economia está um caos. Essa é a oportunidade da igreja se levantar e dizer: só o Senhor é Deus. É a oportunidade da igreja testemunhar de Cristo e não fazer o contrário, difamar o Evangelho. E a pergunta é: qual tem sido a nossa postura diante das calamidades desse mundo? Qual tem sido o nosso procedimento? Irmãos, como nós precisamos de muita graça, de muita misericórdia, nesses dias tão difíceis que nós temos passado. Pedro vai dizer: viva dessa forma no sofrimento. Interessante que Pedro não está dizendo aqui: enfrente Nero. Façam umas faixas, vá para frente, que de onde ele mora, e bote resistência. E grite: vidas importam. Não. Ele está dizendo: santifique a Deus no vosso coração. Defenda a sua fé com mansidão e com temor, para que não venham a falar nada contra vocês. O mundo não pode falar nada contra a igreja. Nós podemos até não concordar com decretos, mas se é para cumprir, vamos cumprir. Que os vizinhos das nossas igrejas não digam: os crentes estão aí tudo reunidos dentro da igreja, não respeitam e não obedecem a nada. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Aí ele vai terminar, verso 17, dizendo: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Sabe o que é que Pedro está dizendo aqui? Nem sempre Deus nos livra das adversidades. E eu expliquei para aquela pessoa que eu comecei falando no início, que pastor também pega Covid. Nós estamos suscetíveis a pegar Covid. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo já deve ter pego. Ou ainda vai pegar. Nem sempre Deus vai nos livrar. Irmãos, eu não posso lhe explicar porque é que a igreja ora por um e sai da UTI e ora por outro e não sai. Eu não posso lhe explicar. Mas eu posso lhe dizer uma coisa: o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Não tenho a capacidade de lhe explicar isso. Eu sei que Ele tem um propósito em tudo. Nem sempre a nossa fidelidade será respondida com livramento. Eu me preocupo quando eu escuto pessoas orando e que Deus, pela graça e pela misericórdia, responde e elas dizem assim: foi a nossa oração. A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abdenego foi respondida com fornalha. Ou não? Os comentaristas vão dizer que essa expressão: tu fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Em outras palavras, mas nós não vamos nos prostrar diante de ti. Alguns comentaristas, a maioria dos comentaristas vão dizer que isso é a maior declaração de fé bíblica. E foi respondida com fornalha. Deus não livrou, mas Deus estava na fornalha. Então, nem sempre a nossa fidelidade será respondida
com livramento. É isso que Pedro está dizendo. Os profetas do Velho Testamento foram mortos e rejeitados. João Batista teve a cabeça decepada. Paulo terminou seus dias numa masmorra fria e solitária. A história conta que Policarpo, um defensor da fé cristã, foi preso, irmãos, aos 86 anos. Você tem noção do que é isso? Um ancião. E as autoridades chegaram para ele e disseram: nós prometemos a você soltá-lo se você negar a Cristo. E Policarpo disse: há 86 anos tenho servido a Cristo e Ele jamais me desamparou. Como posso agora blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Spurgeon disse: a igreja não corre perigo quando está sendo perseguida. A igreja corre perigo quando está sendo aceita pela sociedade. Pedro vai dizer: porque se for da vontade de Deus, é melhor que você sofra por praticar o que é bom do que praticando o que é mal. O nosso maior perigo não é o Covid. O Covid pode matar o nosso corpo. Mas a nossa alma foi comprada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos guardados. E como Pedro fala no capítulo 1, nós temos uma herança incorruptível, imensurável, inacessível, que está guardada para nós no céu. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Nos dê graça, nos dê misericórdia. Todos nós, vocês que estão em casa, que Deus possa guardar os nossos, que Deus possa nos guardar e aprove a Ele fazer em nossa vida aquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Não esqueça, nós somos raça eleita, sacerdócio santo de Deus. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração.